Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco do time-lapse de uma animação, que no caso é se manipulando para frente, né? Então vamos lá. Então, no caso já meio que bloqueei a animação, e aí aqui tô meio que pegando um intervalo de meio, e aí fazendo breakdown, e aí acabando ajustando o arco na mão mesmo, né? Sempre flipando para ver se está tudo certinho em relação ao arco mesmo. E aí vou ajustando nesse breakdown, atrasos, arcos. Por exemplo, aí no caso na perna, né? Então vou ajustando. Então sempre flipar, né? E aí aqui eu liguei o OneSkin para checar de novo se o arco tá certo, se o espaçamento tá funcionando. E aí vai polindo um pouco a pose também de chegada, né? E aí aqui ajustando um pouco da volumetria do rosto, né, para dar a impressão que ele tá olhando para cima. E aí meio que vou ajustando as partes individualmente, né? Depois que eu ajusto a peg principal do rosto, vou pegando peça a peça, né? É legal também brincar com squash stretch. Geralmente eu acabo exagerando um pouco no squash stretch, né? Mas é legal às vezes exagerar bastante, mas aí vai depender da linguagem, né? E aí que nessa parte eu tô meio que ajustando um pouco o overshoot, que é meio que essa pose que vai além da pose original e volta, né? Pra pose original. E é legal também, dependendo da linguagem, você poder colocar tipo um squashzinho e um stretchzinho assim de leve nas pernas, né? Pra poder acompanhar esse movimento de antecipada, acomodada, né? E é legal sempre estar mexendo no máximo de elementos possíveis, né? Porque mesmo que seja sutil, no fim a gente acaba sentindo esse movimento, né? Não necessariamente a gente vê assim, mas a gente sente, né? E aí que no caso, como eu troquei o drawing pra boquinha sorrindo, eu tava ajustando as bochechinhas para poder acompanhar esse movimento, né? E no caso, uma observação só, que o vídeo tá rodando a 4 vezes mais rápido do que o normal, né? Senão o vídeo ia ficar muito longo. E aí aqui de novo, né? Fazendo um squashzinho nas pernas. E é legal deixar o registro no chão, né? Ou o pivô no chão, para que tenha esse registro, né? E aí ajustando acabamento também, né? O bom é que o Money tem esse envelope deformer que eu posso moldar do jeito que eu quiser, né? E aí, por exemplo, forçar essa perspectiva do cano do sapatinho dele, né? O legal do envelope é isso, né? Que a gente consegue ter um pouco mais de liberdade. Bom, é sempre dando play para ver se... Bom, flipar e sempre dar play também, né? Porque às vezes flipando a gente acha que tá certo, mas aí quando dá play tem alguma coisinha. Então acho que mesclar os dois é sempre legal. E aí a partir daqui comecei a intervalar essa primeira parte, né? No caso eu fiz uma desaceleração para o movimento não ficar duro. E é interessante a gente sempre desacelerar com 2 ou mais intervalos para poder suavizar o movimento, né? Para ele não parar tão duro no final, né? Bom, ajustando o time também. Silhueta também interessante aqui. Aqui eu tava rabiscando meio que com o mouse do Tumbum mesmo, né? Pra poder tentar achar uma solução para a sola do sapato, que no caso eu não tinha feito no rig do Money, né?
Então eu tava tentando ver se ia funcionar, se precisava. E aí, no caso, eu vi que precisava mesmo, né? Pra deixar a pose mais interessante. E aí acabei criando, né? Então, geralmente pode acontecer de a gente precisar de alguma coisa específica no rig, só que não ter. Então, a gente saber rigar, assim, ajuda pra gente poder se virar um pouco no que a gente precisa, né? E a gente mesmo acaba criando. E tanto animação como rig envolve muito testar, né? A gente tem que estar testando, experimentando bastante. E aí, no caso, eu tô criando um envelope deformer, né, para poder ter essa liberdade de poder moldar o shape, a forma do jeito que eu quero, né, do que eu preciso, no caso. E aí eu vi que deixar com contorno não ia funcionar tão bem, né, então eu tirei o contorno. No caso eu deixei um contorno, né, mas eu acho que eu vou tirar depois. E aí, como o outro lado também precisava, eu acabei duplicando com Paste Spatial. E aí só conectei as coisas com as pegs e as cutters correspondentes, né? Pra fazer funcionar direitinho. E aí organizando a paleta, né? Renomeando direitinho, porque como é uma coisa nova que eu coloquei. E aí nessa parte eu só ajustei um pouco a cor para deixar um pouco mais suave, né? Porque tava chamando muita atenção. Então deixei a tonalidade um pouco mais sutil, assim, para não ficar conflitando, assim, no nosso olhar. É legal também testar no render view, né? Então a florzinha azul para poder ver como que fica o render. E aí aqui eu vou duplicar o drawing para poder criar essa partezinha, esse corte na linha, né? Para poder não deixar tão pecinha na frente, né? Então é legal sempre a gente também, se precisar criar um drawing novo, a gente criar, né? Não ficar muito limitado ao rig original, né? E aqui estou continuando um pouco o processo de intervalação, né? E aqui, como é um pulo, funciona da mesma forma que um bouncing ball, né? Então ele, por causa da gravidade, ele desacelera aqui em cima e depois acelera enquanto ele está caindo, né? E aí eu vou meio que também ajustando na mão depois que intervalo, né? Aí desacelero de novo também, para não parar tão duro. E aí eu geralmente acabo fazendo intervalação sem gráfico, e aí eu vou ajustando o arco na mão, né? Então vou flipando bastante, com o on-skin ligado também às vezes. E aí flipa bastante sim, dá play bastante, porque cada hora você pode estar observando uma coisa diferente, né? E aí, no caso, ajustando a sombra, porque também é importante para ter uma referência de chão, né? Principalmente nesse pulinho, pra gente saber que é bom, que tem um chão mesmo, né? Ele não tá voando. Aí mudando o drawing pro drawing que eu criei com o corte da linha lá. Aí às vezes os desenhos aparecem em momentos que a gente não precisa. Bom, em momentos que não precisava, né? Então às vezes eu deixo no drawing zerado. Ou às vezes meio que deixo ele só não aparecendo. Se tiver, no caso, tem o cutter, né? Então ele vai ficar mascarado para fora, né? Então não preciso deixar ele num drawing vazio. Às vezes é interessante, né? Bom, ajustando atrasos, né? De movimento, no caso do sapatinho também. Sempre indo e voltando no movimento todo, porque sempre pode ter coisa para mexer. E aí depois que resolver o movimento geral, o macro, né? Vou para partes específicas, no caso a folhinha. Então partes que
exigem tipo um follow through, né, ou um overlap assim. Eu acabo deixando para fazer depois que resolve o movimento geral, né? E aí às vezes até vou mexendo meio straight ahead, meio frame a frame, né? Para saber se está funcionando ou não o movimento. Que é legal esses elementos estarem atrasados em relação ao movimento geral, né, do personagem. E aí aqui tava meio difícil de mexer com esse deformador envelope, né? Porque se a gente não tem uma referência de um Raffle, por exemplo, é muito difícil você manter no model, né? Manter no tamanho certinho, né? Então eu tava apanhando bastante nessa parte da folhinha, tentando resolver, né? E vai, testa bastante, dá play, intervala, reintervala, né? E às vezes também eu resolvo esses elementos assim, blocando, né? E depois intervalando mesmo. Mas ainda assim defasado do movimento geral. E às vezes vale a pena, se você estiver muito travado, deixa uma animação temporária e vai pra frente, né? Continua a animação. Que depois você vai perceber que aquela parte às vezes começa a pedir, né? A gritar que a gente mexa nele, né? Porque acaba incomodando, né? Destoando muito do movimento como um todo, assim. Então acho que vale a pena mexer, né? E aí é legal em relação ao arco da folhinha, tipo, olhar para a ponta da folhinha, né? Para ver se o arco tá funcionando. Porque ela serve como uma boa referência, assim, pra gente enxergar um movimento, né? E aqui no caso acabei forçando um pouco mais o cano do sapatinho também. Então cada hora a gente acaba observando uma coisa, né? Porque se a gente tenta ver tudo de uma vez é muita informação e a gente buga, né? Então é interessante ver em partes também. Bom, aí no caso aqui eu tô mexendo uma defasagem nesse cano da botinha, né? Que é um detalhezinho, mas no fim a gente, apesar de não, às vezes nem ver esse movimento, a gente acaba sentindo, né? E isso que eu acho que é o grande lance, assim, né? A gente sentir essas sutilezas de animação, né? E aí aqui eu ajustei com o Animate desligado, né, para poder enquadrar melhor ele dentro dessa margem que eu criei. E aí reajustando coisa, polindo o movimento. Então a animação é muito orgânica, né? Tipo, a gente acaba indo e vindo em várias etapas do processo como um todo, né? E é basicamente isso que foi essa animação. Então é isso, gente. Valeu aí. Abração. Tchau, tchau.